Amém. Vamos orar. Curva a cabeça. Pai, aqui estamos na Tua presença para a exposição da Tua palavra, para aprendermos com a Tua palavra. Nenhum de nós está à altura desta palavra. Por isso, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e que a justificação da cruz caia sobre cada vida nessa noite. Tem misericórdia e que Teu Espírito leve a palavra que for do Senhor ao endereço certo. E aquilo que for dito que não vem de Ti, que seja esquecido. Pedimos que seja assim para o nosso bem e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero refletir um pouco com vocês hoje sobre ansiedade. Eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, eu não sou psiquiatra. Há muitos aqui na igreja, há vários psicólogos, só na equipe pastoral temos 2. Há psiquiatras, que eu lembre daqui da igreja, assim de imediato, 2 pessoas, de modo que não é por aí que eu vou. Porque, para falar uma linguagem técnica deles, se eu fizesse isso, seria a prática do charlatanismo, né? E eu ia me perder em palpites e depois, certamente, eu iria me arrepender profundamente. O que eu quero é comentar e refletir com vocês sobre o que a palavra de Deus nos fala a respeito da ansiedade. Este é um dos grandes males do século, do fim. Aliás, os seres humanos, de uma forma geral, todos nós, vivemos prensados entre 2 monstros psicológicos. A culpa, que espreme pelo passado, pelo que foi feito, pelo que não pôde ser remediado, pelo que não foi consertado, por pensamentos, por atitudes, por práticas, por coisas que fizemos e que até hoje, de certa forma, somos esmagados pela sensação de uma culpa incurável. Somos, eu digo, o ser humano, porque o nascido de novo, ele vence essas etapas. Mas a culpa tem a ver com o que foi, com o que aconteceu, com o que eu fiz, com o que foi ou não realizado. A culpa lida e a matéria-prima que ela usa para esmagar, para oprimir, é o que passou. O outro monstro que completa esse quadro trágico é a ansiedade, que tem a ver com o que ainda não aconteceu. A culpa assola pelo passado, a ansiedade esmaga pelo futuro. Quem é dominado pela culpa dorme em razão de memórias. Quem é atropelado pela ansiedade não dorme em razão do que ainda pode ou não acontecer. E muitas vezes, após uma noite, a sensação que a pessoa tem é que correu uma maratona, é que foi a pé daqui a Maceió. Ela busca razões para explicar o cansaço mental da alma, e isso é algo que começa a gerar diálogos na mente, entre aspas, vejam bem, entre aspas, monstros que conversam. O Caio diz que há pessoas que não dormem porque durante a noite inteira fica a neurose conversando com a psicose. E no outro dia estão cansadas, vão trabalhar mal-humoradas. Um gesto de carinho da esposa, de um filho, fala esposa como homem, muitas vezes é imediata e automaticamente rebatido com grosseria. Há pessoas que já acordam de mau humor, de cara comprida, já condicionam os atos do dia aquilo. Isso não totalmente, nem em todas as oportunidades, mas em grande parte tem que haver ou com esse monstro chamado culpa, ou com esse outro chamado
ansiedade. Vivemos a era da ansiedade. Cerca de 40% dos brasileiros, diz a estatística da Associação Brasileira de Neurologia, apresentam distúrbios do sono, em razão da ansiedade, que é um dos fatores primordiais. E como eu costumo dizer nos cursilhos, quando isso acontece, não adianta Ancilive, não adianta Rivotril, não adianta qualquer outro tipo de sedação, chá de camomila, chá de alface, contar carneirinho. No outro dia acorda cansado e pior do que foi dormir. Porque lá na mente está havendo uma turbulência provocada ou pela culpa não resolvida ou pela ansiedade que trata de coisas que podem ou não acontecer. Hoje vamos nos prender à ansiedade. Aurélio, no seu dicionário, define ansiedade como sensação de receio e de apreensão sem causa evidente. É uma luta contra fantasmas. É o medo, o receio ou a apreensão sem que haja uma causa real, factual, concreta, mas que existe apenas nas projeções psíquicas que começam a ser condicionadas e afetadas, no nosso caso hoje, pela ansiedade. Ela difere da preocupação em si. Há um estágio saudável de preocupação, no que diz respeito a planos, a projetos, a uma análise prévia do que vai ser feito. O nome já diz, é ocupar-se previamente. Mas quando ultrapassa esse nível de normalidade, torna-se patológico. E é interessante que a Bíblia, agora eu falo como pastor, como bispo, repito, não sou psicólogo, nem tenho nada de conhecimento a não ser informações por leituras, por amizades. A Bíblia narra que geralmente, no caso da Bíblia, essas ansiedades, elas surgem por presunção de perdas de coisas que possuímos. A presunção da perda, do ponto de vista bíblico e teológico, é que gera uma ansiedade, e por isso a Bíblia faz uma diferença entre coisas importantes e coisas essenciais. Se nós pararmos para pensar, nós vamos descobrir que sofremos mais pelo que achamos importante do que pelo que é essencial. E é interessante que a Bíblia nos garante, vamos ver daqui a pouco, que Deus provê o essencial. Deus não provê o supérfluo. Deus não provê o adicional, mas o essencial Ele provê. E isso desagou, numa linguagem moderna, num consumismo desenfreado. As pessoas compram o que não precisam com dinheiro que não têm. Gastam com cartão de crédito, aí depois dizem, foi o diabo. O diabo diz, eu não uso Credit Card, American Express, Visa, Mastercard. Essa mania de transferência. Há muita gente, inclusive, com relacionamentos destruídos, em razão desse consumismo desenfreado, que é o apetite incontrolável da alma, da mente, da psique, por aquilo que não é essencial. Pode ser tido como importante, mas não é essencial. É por isso que no texto que foi lido, o Senhor Jesus, quando percebe que os que andam com Ele estão começando a ficar ansiosos em relação a estas coisas que são fundamentais, Ele cita o exemplo das aves e Ele cita o exemplo dos lírios dos campos, das flores. E o que Ele está transmitindo é: descansem, porque para Deus você não é um detalhe, nós não somos um detalhe, nós custamos o sangue do seu único filho, do seu filho unigênito. A Bíblia deixa claro que Ele jamais nos desamparará.
Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidades, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Há um cuidado. Há uma escritora chamada Elizabeth Cheney, que eu acho muito interessante. Ela diz que certa vez ela imaginou um diálogo entre algumas andorinhas e um pardal. E o pardal, no meio da conversa, levantou a seguinte pergunta para as andorinhas. Aliás, as andorinhas para o pardal. Elas disseram: você voa muito por aí também. Por que é que os homens são tão ansiosos? Por que é que fulano, que você conhece, cicrano, vivem mergulhados na ansiedade? E o pardal diz: é simples. Talvez eles não tenham o Deus que nós temos. Ou eles não creiam no Deus que nós cremos. É tão simples que num sistema que só valoriza o complicado, parece bobagem. Eu tenho um cunhado que vem de vez em quando aqui para a vigília, e foi o homem dos que eu conheci que mais orou na vida. Ele não faz questão de pregar, mas para orar é com ele. Ele sobrevoou os 52 estados norte-americanos orando pelo país. Foi à Albânia na época da ditadura absoluta, Angola, para orar. Ia lá quando muitas vezes apenas atravessou a fronteira e foi expulso para orar. Ele tem um quarto de oração onde ele se tranca 3 dias para orar. É realmente a essência da vida dele. E uma vez eu estava em Porto Alegre, quando eu morava lá, e ele foi nos visitar, e eu ia dirigindo o carro num bairro chamado Higienópolis, e lá para as tantas, ele deu um aleluia, começou a gritar. Eu digo: foi que houve? E eu olhei para ele e disse: está bem, estou, aleluia. Eu digo: opa. Quando ele acalmou um pouco, eu disse: qual a razão de tanto grito de glorificação a Deus? Ele disse: olha esse caminhão que vai aí na frente. E é um caminhão carregado com árvores, com folhas, com folhagem, com troncos, das podagens feitas, porque Higienópolis é um bairro muito arborizado. Eu disse: muito bem, e daí? Ele disse: olha aqueles passarinhos, Deus providenciou o almoço para eles. Eu aqui com fome e eles almoçando. E eu, na hora, disse: esse menino está maluco. Mas depois fui refletir. Foi exatamente o que o Senhor Jesus disse. É tão natural, é tão simples, que a complicação do sistema nos cega para ver que Deus está providenciando. Então, queridos, a Bíblia diz no Salmo 127, versos 1 e 2, se o reverendo Tércio puder ler, ele vai ler, e também no 37, 25, que Deus provê, e eu e você jamais seremos desamparados por Ele. Pode ler, Tércio, 127, versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o 37 e 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O primeiro passo para vencer a ansiedade daqueles que creem em Deus é saber que tudo vai acontecer no tempo certo. A Bíblia diz que Deus está lá em Eclesiastes, faz tudo formoso no seu devido tempo. Deus não chega antes nem depois. Aos nossos olhos parece atraso, mas não é. Aos nossos olhos parece precoce, mas não é. Porque a Bíblia diz: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E Deus, diz Salomão, faz tudo formoso no seu devido tempo. Você sabe que ansiedade é mundanismo? A igreja criou um conceito de que mundanismo é ir a tal lugar, beber isso, beber aquilo, enfim, usar tal tipo de roupa. Criou-se essa ideia de mundanismo. Do ponto de vista bíblico, o que o Senhor ensina é que nos versos 31 e 32 do texto que foi lido,
quando ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que haver de comer, com o que haver de vestir, e ele faz o contraponto dizendo: os gentios é que vivem assim. Essa palavra gentil, no contexto dos dias, eram os que não eram judeus. Para os judeus só há dois tipos de pessoas no mundo: eles, os judeus, e todos os outros que são gentios. Gentio significa gente. Do ponto de vista espiritual, e Jesus, como judeu, falou dentro dos conceitos de vida dele, gentio é aquele que não crê em Deus, é o incrédulo. E quando ele fala sobre a ansiedade que está posta aí na vida desses discípulos, dizendo: não vos preocupeis com o dia de amanhã, quanto o que a vez de comer ou de vestir, não façam isso, porque os gentios, isso é, os que não creem, os incrédulos, é característica de incrédulo. Quem de fato crê, descansa. Só não confunda descanso com preguiça, porque a Bíblia diz: aquele que não quer trabalhar, não coma. E o apóstolo Paulo exorta que havia muita gente indo na casa dos irmãos para comer. Na minha época de seminário, havia uma brincadeira que se dizia assim: tem os cananeus, os amorreus, os heteus, os jebuseus e os visiteus. Os visiteus são os que chegam só na hora do almoço. Vamos almoçar? Não. Então, Paulo diz: os gentios é que se preocupam com isso. Agora, olha aqui para mim, queridos. Há algumas expressões banalizadas no meio da igreja do Senhor. Uma delas é essa expressão: eu creio. Tem muita gente que não crê dizendo eu creio. É o que eu chamo de verborragia. Há um nível de crer, de conhecimento, que é o epistemológico, vem de uma palavra grega, epistemos, que é de conhecimento. Qualquer um crê. Não precisa ser convertido, não precisa ser nascido de novo. Há um nível de conhecimento espiritual que até o diabo tem. A Bíblia diz que eles conhecem a palavra de Deus, creem e tremem. Mas há um nível de conhecimento que só os nascidos de novo têm, que é crer e praticar, que é crer com o verbo encarnando. Por isso que a Bíblia nos ensina isso. Não há por que viver ansiedade, porque aquele que crê de fato descansa. Eu já disse aqui, eu estou convencido que a maior arma do inimigo é bloquear a mente para não crer. Falo de gente que anda na igreja, que não consegue crer, que busca crer, faz força, porque a fé, diz a Bíblia, é um dom de Deus, é ela que abre os olhos. E você, como diz o doutor Davi Wilkerson, de saudosa memória, como é que eu nunca vi isso? Quando ele nasceu de novo, como é que eu nunca vi isso na minha frente, diante de mim? Portas abertas e eu não via, soluções estabelecidas. Como é que até hoje eu nunca vi isso? É porque, a exemplo de Paulo, as escamas caíram pela revelação de Deus. Eu quero transmitir, porque nós vamos orar por isso hoje à noite, alguns passos práticos para se vencer a ansiedade. E isso que eu vou dizer é da Bíblia, é o que a Bíblia ensina. Primeiro, é diagnosticar a causa da ansiedade. Por que eu estou ansioso? Qual a razão da minha ansiedade? Ela está construída: eu sou ou não sou nascido de novo? Eu preciso dizer para mim mesmo o seguinte: eu sou do Senhor e a ansiedade está repreendida em nome de Jesus. Claro que isso não anula nada do que eu estou dizendo, anula a necessidade
de tratamento, de busca de terapias. Isso tudo é normal e a palavra de Deus endossa. Ezequias. Mas do ponto de vista da revelação da Bíblia, nós banimos a ansiedade quando nós diagnosticamos o problema e atiramos no alvo em nome de Jesus. Em segundo lugar, perceber a inutilidade da ansiedade. Me diga uma coisa, tem coisa mais inútil do que viver ansioso, preocupado, às vezes destruindo a família, brigando com a mulher, brigando com o marido, brigando com os filhos, fazendo confusão dentro de casa, por coisas você pergunta, quando foi que aconteceu? Não, talvez aconteça. Aí briga por prevenção, né? Briga por prevenção. Pode ou não pode acontecer. Então, faça um diagnóstico da sua ansiedade, onde é que ela nasce, qual a raiz, qual a nascente, qual o vértice, e ataque em oração em nome de Jesus. Busque o remédio divino, Filipenses 4 e 6. Aprender a orar corretamente. Orar não é dizer o que quer. Orar não é dizer um monte de bobagem e no final dizer amém. É orar segundo a palavra de Deus. Houve uma mulher antes da reforma protestante, chamada Madame Guyon, que ela, para não correr riscos, ela lia as orações da Bíblia, dos salmos. A vida dela, ela passou orando os salmos, as orações de Davi, as orações de Asaf. E o Senhor Jesus ensina como devemos orar. Então, orar corretamente é uma coisa. Outra que a Bíblia ensina, pensar corretamente. Jó diz assim, Jó, o mal que eu temia, esse me sobreveio. Vamos repetir isso aí? O mal que eu temia, esse me sobreveio. O que eu entendo é que ele era aquele tipo de pessoa que a mente, talvez por excesso de cuidado e zelo, focava no mal que podia acontecer. Eu já brinquei aqui várias vezes dizendo, o indivíduo vai viajar de avião daqui um mês e passa um mês sem dormir, vai cair, vai cair, vai cair. Eu conheço um que voltou da porta do avião. Há outros que vão fazer um negócio daqui a um ano e ficam dizendo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Outro tem uma dor de cabeça, diz, é um câncer, é um câncer, é um câncer. Jó diz assim, o mal que eu temia, esse me sobreveio. A Bíblia nos ensina a pensar corretamente. A minha mente será robustecida na razão direta do pensar corretamente. Quando eu ponho lixo na mente, quando eu começo a construir estruturas mentais de forma errada, contra a palavra de Deus, as coisas acabam, não que isso atraia, mas acaba acontecendo, porque vai se programando só para aquilo, e se não acontecer, fica com a visão de um jeito que só vê coisa ruim. Então, pensar corretamente, o mal que eu temia, ao invés de ficar pensando no mal que pode acontecer, gaste a sua mente pensando no bem que Deus vai lhe fazer. Aleluia. A Bíblia também diz em Filipenses 4 e 9, que não é só pensar corretamente, é agir corretamente. Olha o que Paulo diz, o que aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Isso praticai. A vitória sobre a ansiedade, olha aqui, não está na vida do cristão só no conhecimento, mas na obediência. Não basta conhecer, dar um show de Bíblia, dar uma aula de Bíblia. Não basta ser um mestre em Bíblia. Tem que conhecer e obedecer, como diz o velho hino, crer e observar tudo quanto Cristo ordenar. Amém.
Uma das maiores estratégias de Satanás, queridos, é cultivar ansiedade na mente de uma pessoa. É fazer com que ela preocupe-se com o que ainda não veio. A ansiedade trava, inviabiliza conquistas espirituais, intelectuais e materiais. E eu quero, olhando para o Salmo 23, que para mim é o dinamite de Deus contra a ansiedade, para se entender o Salmo 23, nós precisamos saber qual o contexto que Davi escreveu. Davi estava vivendo o drama de ter um filho chamado Absalom, que estava conspirando para derrubar o pai do trono. Pense isso na sua vida. Você tem um negócio e de repente saber que quem tramou toda a desgraça da sua vida comercial e empresarial foi um filho. Você ter projetos destruídos e saber que eles foram detonados por um filho. Foi isso que Davi viveu. Absalão, o filho dele, querido, ficava às portas da cidade convencendo as pessoas, e diz a Bíblia que ele ganhou o coração do povo. Foi nesse contexto de dor, de lágrimas, que Davi escreveu o Salmo 23, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi teve que fugir de Jerusalém, e esse salmo Deus permitiu que ele fosse escrito para duas classes, para os angustiados e para os ansiosos. É uma bomba de nitrogênio contra a ansiedade. Eu vi uma estatística que me assombrou, presta atenção. As pessoas ansiosas, isso é estatística, não é suposição, são ansiosas. A ansiedade vem, em 40% dos casos, em fatos que jamais acontecerão. Isso é estatística. São ansiosos, estatisticamente falando, por fatos que nunca acontecerão. 30% por acontecimentos do passado que não podem mais ser mudados. 12% tornam-se ansiosos em razão de críticas injustas e inverídicas de outras pessoas. 10% torna-se ansioso com a preocupação com a saúde, o que só faz aumentar a ansiedade. É retroalimentar. Só 8% vive ansiedade em relação a problemas reais que devem ser enfrentados. Isto é estatística, não é suposição. Temos que aprender que a ansiedade, ela é, primeiro, improdutiva. O que é que a ansiedade produz? Me diga, de bom? Nada. Segundo, é irracional, porque a lógica dela não existe, é absurda. Você sofre por uma coisa que não vai acontecer, ou sofre antes de acontecer, sofre a priori, e é nociva porque produz doenças físicas, mentais e espirituais. Ela não gera nenhum benefício, não resolve nada. Sabe o que é ansiedade? Uma figura bem clara, é correr sem sair do lugar nessas esteiras de academia. Quando eu vou para a academia terças e quintas, que o personal trainer diz: bispo, vá para a esteira. Na minha cabeça, de leigo, eu digo: isso é uma inutilidade, porque eu corro, canso, fico suado e não saio do lugar. É a mesma coisa de você acelerar o motor em ponto morto. Liga o carro, bota em ponto morto e começa a imaginar. Por isso que a ansiedade não resolve. É correr sem sair do lugar e acelerar. Sabe por quê? Porque ela amplifica os problemas. O problema tem
100 gramas, a ansiedade amplifica para 100 quilos. Para depois de tudo dizer, meu Deus. E às vezes aí é tarde. O prejuízo é irreversível. Do ponto de vista de relacionamento, porque coisa ruim é conviver com gente ansiosa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ela é nociva porque prejudica a saúde de uma forma geral. Norman Vincent Peale, grande psicanalista norte-americano, cristão, presbiteriano, ele diz: não fomos criados para a ansiedade. A única, disse ele, a única criação de Deus em todo o universo que é ansiosa é o ser humano caído. Você nunca viu um cachorro ansioso. Você nunca vai ver um galo ansioso. Eu criava cachorro, eu e Carmen, a gente gostava muito, e eu tinha um pastor alemão que depois de uma certa idade, ele olhava para a gente com um olhar de bobo. Eu dizia, mas não é possível, esse cara acorda, come, dorme, acorda, vai por aí. Eu não vejo, claro que não pode haver, mas não vejo estresse, sabe por quê? Porque o ser humano caído, transgressor, é a única criação de Deus que padece de ansiedade. Na raiz da palavra, olha aqui para mim, etimologicamente falando, isso é, buscando a raiz para se ter o significado, a palavra ansiedade é a mesma raiz, tem a mesma raiz para duas palavrinhas que é estrangular e sufocar. Duas coisas confortáveis, não é? A ansiedade estrangula, sufoca. A ansiedade traz a sensação de que você está apertado, de que você não consegue respirar. O antídoto, queridos, falando como pastor, e eu disse que ia falar só sobre Bíblia, claro, é dizer nessa noite, mas crer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nada. Reverendo Antônio Elias, meu pai na fé, um dia, Dona Maria José, a esposa, chamou e disse a ele: não temos nada para o almoço. E ele tinha uma risadinha miudinha, assim, quietinha. Ela disse que ele sorriu e disse amém. E saiu. Lá para as tantas, ligou da rua e disse: Maria José, ela disse: oi, prepara a mesa que eu estou levando 6 convidados. Isso é história real. Ela disse, ele não entendeu nada. E ele chegou com os 6 candidatos. Não sabiam de nada. E ele disse, vai pôr a mesa? Põe a mesa. Mais ou menos 12:30. Para quem não crê, é coincidência, não é? A campainha toca e era um irmão da igreja numa Fiorino, dono de um restaurante industrial. Disse, pastor, me desculpe, eu estava até com vergonha, mas perdi o acanhamento. Hoje a produção foi exagerada, foi além do que precisava, e eu resolvi trazer um almoço para o senhor. E ele disse, foi o dia que eu melhor comi naquele ano. Para o incrédulo é uma coincidência. Para quem crê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Chega na hora certa, do jeito que Deus quer. Amém, queridos? A primeira palavra, indo já para a conclusão, a primeira palavra do Salmo 23 é um nome, Iavé, traduzido como Jeová. Mas Iavé é um tetragrama. E essa expressão hebraica, Iavé, é traduzida por eu sou. Iavé significa eu sou.
E é por isso que o Salmo 23 é Deus dizendo a Davi, no meio da luta, do desespero, da angústia: eu sou. Yahvé Shalom, eu sou a paz, a verdadeira paz. Yahvé Tzidkenu, eu sou a justiça. Deixe fazer injustiça, creia que a palavra final é minha, eu sou a justiça. Yahvé Jiré, o Senhor proverá. Calma. Isso não significa imobilidade ou passividade, mas descanso na certeza de um Deus que faz. Está se sentindo só? Eu sou Yahvé Shammah, que significa o Deus que sempre está por perto. E quando Davi disse: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, ele estava atravessando o vale de Beca, na Síria hoje, que era conhecido como o vale da sombra da morte. Então, para um cristão que não é apenas um mero religioso, o caminho para vencer a ansiedade, primeiro, é reconhecer na sua vida esse Yahvé: eu sou a paz, eu sou o alimento, eu sou o cuidado, eu sou o que está perto. Segundo, entregar toda a vida. Há o velho hino que diz: tudo, ó Cristo, a ti entrego. Foi escrito por um judeu convertido ao cristianismo aqui em Pernambuco, Salomão Ginsburg. Uma história linda. Tudo eu entrego. Quem tudo entrega, recebe muito mais de volta. Terceiro, viver um dia por dia. Porque a miséria da culpa é que ela me prende lá atrás. Eu sofro pelo que não tem mais jeito. A miséria da ansiedade é que eu começo a sofrer pelo que pode vir. Talvez venha, talvez não venha. E perco o dia da vida, porque a vida não foi ontem nem vai ser amanhã. A vida é hoje. Foi isso que Jesus disse: é hoje. Foi isso que Paulo disse: é hoje. Por isso que ele ensina na oração do Pai Nosso: dá-nos o pão nosso de cada dia. E o próprio Senhor disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia por dia. Creia no Pai que você tem, Ele não é um brincalhão. Olhe para trás, para milênios de história, e procure um que nele confiou e foi desapontado. Guilherme Kerr diz que paz não é ausência de guerra. A paz do Senhor é vivida no meio da guerra. O general norte-americano Dwight Eisenhower, que comandou as forças aliadas da Segunda Grande Guerra Mundial, viu-se diante de uma decisão terrível, que era atravessar o Canal da Mancha para começar a pisar o solo europeu. Foram dias de expectativa, de preparo, e um suboficial o procurou para informar-lhe o boletim meteorológico dos próximos dias. E o resumo que aquele militar deu ao general Eisenhower foi o seguinte: ou iniciamos hoje, ou não sabemos quando iremos iniciar a travessia do Canal da Mancha. E ele conta na sua autobiografia: pediu licença, foi para um banheiro, fechou a porta e ajoelhou-se, apoiou a cabeça na pia do banheiro e foi falar com quem manda, com quem pode, mas é discreto. E levantou-se, já com outro semblante, reuniu o alto comando e disse: é nesta madrugada. O senhor mudou? É nesta madrugada. E atravessaram, e deu no que deu.
Queridos, se Deus fosse um Deus ausente, permitam-me a expressão, nós seríamos o povo mais idiota do planeta Terra, mais louco. O nosso lugar não era os bancos de um templo, era um hospício. Seria uma paranoia coletiva. O que empresta sentido a tudo o que eu disse é que quem nele crê, nele descansa. Tem lutas, dificuldades, provações, mas elas chegam a um limite que estancam e nada arranca a paz do nosso coração. Amém? Então, concluindo, o Senhor Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe. E que nesse mundo produtor de ansiedade, cada dia piora. A velocidade, por exemplo, da informática, do mundo digital, não ensina mais ninguém a esperar. E isso tem como subproduto a ansiedade. Em relacionamentos, em negócios. Começam a achar que é tudo na base do enter. Deus nos trata muitas vezes e nos cura na espera. É esperando. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e estendeu-me a sua mão. Amém, querido? Que seja banida da nossa vida a ansiedade. E que a expressão a paz do Senhor não seja só retórica, mas seja verdade em nossa vida. Crendo que caiam 1000 à direita e 10.000 à esquerda, nós não seremos atingidos. Que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque aquele que te guarda não pestaneja, não tosqueneja, isso é, não cochila o guarda de Israel. Que Deus nos abençoe. Amém.